Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs e aqueles que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais esta Roda dos Esclarecedores. É um prazer chegar até você, como sempre, e eu quero mencionar algumas das atividades rotineiras e outras pontuais promovidas aqui pela PIBG, a fim de ajudar você a se conectar com aquilo que os ministérios estão realizando. Falando daquilo que é mais urgente, no sábado agora, dia 19 de agosto, teremos o terceiro encontro da liderança PIBG. A maior parte desse encontro será dedicada a palestras sobre equipes de ministério altamente eficazes, que será ministrada pela Ildete. Se você ainda não respondeu, se virá ao encontro, faça-o agora mesmo, por favor. Aos domingos, no período das 8h30 até as 11 horas, oferecemos o curso Introdução à Restauração da Alma. Começou no dia 30 de julho, mas ainda é possível se inscrever e se beneficiar deste valoroso curso. É um curso que vai até o dia 2 de dezembro, então você tem aí alguns meses que pode aproveitar do mesmo, tá? Maiores informações você pode obter no telefone que aparece aqui no slide, falando com a Ildete. Nós temos várias ofertas para membros e também não membros no período das 9 até as 10 da manhã. Uma destas ofertas é a classe para mulheres, uma classe temática, e escolheram o seguinte tema, baseado num livro que está servindo de orientador para estas conversas. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Entre em contato com a Eliana pelo fone que aparece no slide ou apareça, tá bom? As reuniões são sempre aos domingos, das 9 até as 10 horas da manhã. Uma outra oferta para a sua edificação é a classe liderada pelas irmãs Cris Kinder e a Gisele, com um propósito bem interessante, expresso na temática desta classe, né? Ajudando as pessoas à luz da palavra. O público, todos aqueles que desejam entender o que a palavra ensina sobre mentoria, discipulado, aconselhamento e cuidado mútuo na igreja. Você pode buscar mais informações com a Pamela. O telefone dela aparece aqui também, tá? O Ministério 50+, tem uma atividade no dia 28 de agosto, das 9 às 12 horas. Um café aqui, né, nas dependências da PIBG, e depois uma caminhada com Cristo. Eles ainda vão anunciar o local para esta caminhada. E nós esperamos as suas contribuições para manter em ordem todo o ministério da PIBG. Você sabe, nós temos diversas ações, né? Então nós precisamos de recursos para manter estas ações em operação. Contamos com a sua generosidade para isto. Vamos agora para as demais partes desta Roda dos Esclarecedores. Olá, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos erguer as nossas vozes, cantar que por toda a eternidade Ele será adorado. Que Ele possa ser adorado com as nossas vidas, com as nossas ações, com o nosso dia a dia, com tudo aquilo que fizermos. Cante assim comigo, ó. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado na
das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Vamos cantar novamente essa canção. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Agora cante assim, ó. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém. Que Ele nos ensine a amar, a perdoar os nossos irmãos, em nome de Jesus. Como já disse em encontros anteriores, eu selecionei e estou comentando alguns provérbios que podem servir como chaves para aqueles que verdadeiramente desejam a prosperidade que vem de Deus. Acho importante recordar algo que já foi dito. Se você for próspero, não será pesado a ninguém. Eu espero que você não esteja sendo pesado a ninguém, mas se você estiver nessa condição, ouça esses provérbios, caminhe nesta direção, porque a autonomia, a independência deve ser o alvo para cada filho de Deus, ok? Depois você pode escolher pela interdependência, mas ficar dependendo das outras pessoas, isso não é adequado, não.
Uma outra coisa é que se você for próspero, poderá ter e desfrutar uma vida confortável. Além disso, você pode proporcionar uma vida confortável àqueles que dependem diretamente de você. E poderá investir na sua família, fazendo dos membros da sua família pessoas melhores. Além disso, poderá investir também no reino de Deus, sendo que uma das expressões deste reino é a igreja local, onde você participa e da qual você se beneficia. E, finalmente, ao prosperar, você ocupa espaços importantes. Ao ocupar estes espaços, você impede que pessoas ímpias, ou seja, pessoas que não temem a Deus, ocupem esses espaços, o que vai resultar numa maior bênção para a sociedade. Dito isso, vamos lá. Eu escolhi 12 chaves a dedo em Provérbios. E se você quiser conhecer outras tantas chaves, aplique-se à leitura do livro de Provérbios. É importante, no entanto, você entender isto. Não basta apenas ler, você precisa acreditar de coração nestes provérbios e, ao mesmo tempo, praticar, porque a prosperidade é resultante da prática. Você pode voltar aos conteúdos anteriores e verificar as 6 primeiras chaves que eu mencionei, e eu vou apenas citá-las aqui agora, sem comentários. A primeira delas foi: guarde os mandamentos do Senhor em seu coração. A segunda: honre ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A terceira: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem hoje. Seja fiel ao seu cônjuge, foi a quarta. A quinta: seja diligente no seu trabalho. E a sexta: ande de maneira íntegra. Por favor, entenda, a prosperidade não acontece como mágica, não acontece também por acaso. Ela é resultado de um conjunto de fatores ou de ações. E o que eu estou procurando demonstrar nestas reflexões é exatamente isso, tá? A prosperidade, por vezes, leva tempo, mas você tem que entender que este tempo é numa direção específica, andando numa direção específica. E eu espero que você ouça estas mensagens como recados de Deus para você. Deus realmente quer a sua prosperidade. Eu creio nisso. E por causa disso, Ele deixa registrado o que eu estou chamando de chaves para a prosperidade. Avancemos para conhecer 3 outras destas. A sétima da série é: procure controlar a sua língua. O Provérbios que me ajuda a entender isso, a princípio, é o 10:19. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. Você sabe, né? Alguns dos graves problemas para os quais as pessoas buscam ajuda, e eu sou chamado muitas vezes a me envolver, tem a ver com língua descontrolada. Ofensas gratuitas, com supostas boas razões, e que acabam afastando as pessoas. Acabam afastando as esposas dos maridos, os maridos das esposas, os pais dos filhos, irmãos de sangue, irmãos da fé. Muitas vezes a língua descontrolada faz exatamente isso. Provoca ruptura, fragmentação. 2 outros provérbios nos ajudam a entender. 11:13, que diz: quem fala demais revela segredos, mas o fiel de espírito guarda segredo. E o 15:4, a língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa abate o espírito. Há coisas que você fará bem ao manter somente em seus pensamentos. E se você ficar na dúvida sobre o que deve ou não verbalizar, não verbalize. Ironia, gozações,
gracejos indevidos, afirmações duvidosas, piadas indecentes, tudo isto pode servir ao propósito de afastar, de massacrar as outras pessoas. Faça um favor a si mesmo e aos que te cercam. Não use destas coisas. Eu vou repetir: ironias, gozações, gracejos indevidos, afirmações duvidosas, piadas indecentes com duplo sentido ou muitas vezes com a intenção de menosprezar. Então, não faça isso, não use. Você sabe que nem sempre, ou melhor, quase nunca, as pessoas conseguem administrar bem o mal que recebem. Não conseguem. Quanto mais elas conseguirão devolver o mal que recebem com o bem, não conseguem. Então, sendo assim, é provável que quem controla a língua venha receber a gente não está livre, né? De críticas, a gente não está livre de julgamentos, mas quem controla a sua língua vai ter menos possibilidade de ser alvo, né? Da má língua de outras pessoas. Então, se você quer prosperar, cuide da maneira e do conteúdo daquilo que você fala. Eu tenho notícias de pessoas que perderam excelentes oportunidades de progredir na carreira porque não tinha papas na língua. Olha, preste atenção. O fato de você ter a tendência de ser verdadeiro, de ser autêntico, não te autoriza a dizer tudo o que você pensa. Então, controle a sua língua. Há tantos, né, que por descontrole acabam afastando as pessoas que poderiam servir de suporte ao longo de uma trajetória profissional. Então, cuide da sua língua e das palavras proferidas por sua boca. Ok? Vamos à 8ª chave. Busque e aceite conselhos. Eu leio isso em Provérbios 12:15. O caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvidos ao conselho é sábio. Eu não sei quantas vezes eu recebi pessoas em meu escritório que após nossa conversa concluíram o seguinte: teria sido melhor pedir conselhos antes, não é, pastor? E eu arremato, não só pedir, mas é preciso também seguir conselhos. Você sabe, né? Tem uma frase que diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. E como nós somos limitados, ficar apenas com o nosso ponto de vista é prova de tolice. Ouça outros provérbios. O 13:10 diz assim: a arrogância só produz conflito, mas a sabedoria está com os que se aconselham. E o 15:22. Onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros, eles se estabelecem. Então, buscar e seguir conselhos pode gerar economia de dinheiro, de tempo, de saúde, pode gerar oportunidades, pode fazer com que você prospere mais e mais rapidamente. Deixe-me dar 2 exemplos de histórias que a gente vai colecionando aí ao longo da vida. Um deles positivo e o outro negativo. Anos atrás, eu e a Ildete atendemos um casal de jovens. Eles estavam pensando em se casar, queriam dicas de como lidar com questões financeiras, compartilhamos com eles as nossas experiências e demos orientações. Eles adotaram os princípios. Estão casados, morando em casa própria, vida estável, com um filhinho e pensando agora num segundo filho. Gente que busca conselho, que ouve conselho
e depois coloca isso em prática, tem muito maior probabilidade de dar certo. Negativamente, eu atendi uma jovem, ela estava vivendo uma grande crise na época, ela acompanhava os pais para as atividades da igreja, mas o coração dela se inclinava para as baladas, para as luzes do mundo. Eu interagi com ela, ela foi refratária aos conselhos, ou seja, se entrou por aqui, saiu por ali, não seguiu um sequer. Não muito tempo depois, gravidez indesejada, relacionamentos conturbados, perda da saúde, nova gravidez indesejada. Em outras palavras, um inferno na vida. Não ouviu conselhos. Buscar e seguir conselhos pode potencializar oportunidades de negócios, de relacionamentos, mas pode também te livrar de muitas ciladas, tá? Em algum momento, no ano passado, acompanhei um empresário numa consultoria. As coisas estavam caminhando bem, mas ele queria potencializar o negócio dele. Então eu conheço uma pessoa que poderia dar esse tipo de assessoria, porque tem expertise nessa questão. E entre as várias falas do consultor, uma foi fundamental para aquele empresário. Várias das decisões posteriores foram orientadas por aquela consultoria. Potencializou os negócios. Então, quer prosperidade? Busque e siga conselhos. Nona chave. Determine-se a perdoar os seus ofensores. Quem perdoa a transgressão busca a amizade, mas quem traz o assunto de volta afasta os amigos íntimos. É o que diz lá em Provérbios 17:9. Eu vou ler novamente e mais devagar. Quem perdoa a transgressão busca a amizade, aproximação, reconciliação. Mas quem traz o assunto de volta, ou seja, fica remoendo porque não perdoou, né? Quem traz o assunto de volta afasta os amigos. Nós erramos, pedimos perdão, não é? Agora, nós precisamos também exercitar-nos nessa coisa de perdoar as pessoas, porque ficar trazendo o assunto de volta e novamente não faz bem, né? A pior coisa que você pode fazer a si mesmo é arrastar as mágoas. Mágoas têm um poder destruidor enorme. O que é que elas fazem? O que é que as mágoas fazem? Elas afastam as pessoas, as que te feriram e outras que se envolveram muitas vezes no processo. As mágoas travam a própria criatividade. Por concentrar energia em pensar, repensar o assunto, a criatividade vai pelo ralo. Inibem as iniciativas. As mágoas inibem as iniciativas e roubam a energia a ser concentrada em coisas produtivas. Então, perdoe. Aprenda a perdoar. Aprenda a estender o perdão e não ficar trazendo de volta as coisas. Esquecer uma mágoa, você sabe, não é possível. Quanto mais se esforçar para esquecer, mais angustiante vai se tornar o processo. Mas se esquecer não é a solução, qual é a solução? A solução é perdoar. Mágoas são resolvidas através do perdão. Perdoe. Perdoe. Se alguém ficou devendo algum dinheiro para você, perdoe, jogue isso na conta da contribuição a fundo perdido. Se alguém lhe feriu, perdoe. Se alguém fez alguma promessa para você e não cumpriu essa promessa, perdoe. Se você foi vítima de algum golpe ou de alguma injustiça, perdoe. Se falaram mal a seu respeito injustamente, perdoe. E como é que você perdoa alguém?
Eu sei, não é coisa simples, como você bem deve saber, e eu sei por experiência. O que eu tenho entendido é que nós precisamos contar com o divino auxílio do Espírito Santo, contar com a poderosa graça de Deus e também orar ao Senhor entregando a pessoa, a situação, a circunstância, a ocasião, seja lá o que for que provoca a mágoa, é entregar para Deus e confiar que Ele vai tratar disso. Entregar ao Senhor e confiar que a graça dele vai se estender sobre nós e vai trazer paz ao nosso coração, ao invés de ficar remoendo e trazendo de volta o assunto, não é? E quantas vezes passar por esse processo? Quantas forem necessárias. Você vai perceber que vai se tornando mais fácil na medida em que você recebe os benefícios, né, de um coração perdoador. Você vai perceber que vai se tornando mais fácil essa prática, tá? Então, quer voar? Livre-se do peso. Perdoe. Chaves para a prosperidade. Até aqui, considerei 9. Elas aparecem ao lado. Vamos ler para tentar gravar? Guarde os mandamentos do Senhor em seu coração. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem hoje. Seja fiel ao seu cônjuge. Seja diligente no seu trabalho. Ande de maneira íntegra. Procure controlar a sua língua. Busque e aceite conselhos e determine-se a perdoar aos seus ofensores. No próximo encontro, eu considerarei as 3 restantes. Eu espero e oro no sentido de que estas chaves possam estar fazendo diferença na sua vida. Creia, é palavra de Deus. E se você caminha na direção de cumprir a palavra de Deus, Deus entra nesse negócio, Deus te dá graça, Deus te dá força, Deus te dá prosperidade. Olá, irmãos, irmãs, amigos e amigas, graça e paz. Vamos ter um tempo agora de oração dentro da Roda dos Esclarecedores, por aqueles pedidos e também aqueles agradecimentos que chegaram até nós. A Lenisvalda pede oração por sua saúde. A Maria de Fátima pede oração para que portas de emprego se abram para o seu marido, Dionísio Luquezzi. A Lloyd pede oração pelo Fernando, que faz parte da equipe de louvor. O mesmo se encontra na UTI com infecção generalizada. A Ildete Dantas agradece pelas orações por seu pai, que descansou no dia 12 e agora está com o Senhor. O Gilberto pede oração pela salvação das crianças do DCF e suas famílias, que no DCF reine o amor verdadeiro e divino pela vida das crianças e pela equipe e suas famílias. O Tiago Camargo pede continuidade das orações por seu amigo Sérgio, que ainda se encontra internado, diagnosticado com câncer no pulmão e agora com trombose nos membros inferiores e embolia pulmonar. A Priscila Ferreira pede oração por seu sogro Raimundo, que iniciará a quimioterapia nesta terça-feira. A Vanessa pede continuidade das orações por sua mãe, pela saúde mental, e por sua irmã Aniele, para que ela retorne para Cristo. Oremos, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos e também esses agradecimentos. Pai, o Senhor que nos vê, o Senhor que nos ouve, o Senhor que é Pai das misericórdias, é diante do Senhor que nós prostramos o nosso coração. É diante do Senhor que nós apresentamos as nossas súplicas e também a nossa gratidão, Pai. Te peço pela saúde da Lenisvalda, que o Senhor cuide, que o Senhor ministre cura onde precisa ser ministrado, ó Deus, que o Senhor ponha a tua mão poderosa, abençoa ela, se necessário for dar as estratégias necessárias, os tratamentos necessários para que ela fique bem, ó Pai, em nome de Jesus.
Nós também clamamos ao Senhor por portas de emprego para o Dionísio Luquezzi, marido da Maria de Fátima, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa prover um trabalho, prover sustento, prover o emprego, Pai, de onde vai vir o suprimento do Senhor para a vida dele, para a família, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor se apresse em socorrer o teu filho. Nós também clamamos, ó Deus, pela vida do Fernando, faz parte da equipe de louvor, nosso amigo, nosso irmão, se encontra na UTI com infecção generalizada. Deus, em nome de Jesus, seja ali com o Fernando, Pai. Esteja com os médicos, cuidando, abençoando, dando estratégias. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cuide da família dele, da esposa, dos filhos nesse período, ó Pai. Que o Senhor seja com cada um deles. Ó Deus, ministra cura na vida do Fernando, que o quanto antes ele possa estar recuperado, ó Deus, curado dessa infecção generalizada, que os médicos possam saber a causa e tratar a causa e não somente os sintomas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja ali com o Fernando, dando a ele paz também, tranquilidade para lidar com essa situação. E fé de que o Senhor está agindo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela vida do pai da Ildete, que descansou, que foi se encontrar com o Senhor no último dia 12, ó Pai. Te pedimos que o Senhor console a Ildete, os irmãos, conforta o coração, ó Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, porque ele foi um servo fiel. E ali no velório nós pudemos ver, ouvir testemunhos de que de fato ele era um servo do Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor pelo legado que ele deixa, Pai. Cuida dos familiares, cuida dos queridos, que paz que excede todo entendimento possa cobrir o coração e a mente deles, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor por salvação das crianças do DCF, ó Deus. Ministra a salvação no coração, na mente de cada uma delas, ó Pai. Muda a vida, muda histórias, ó Deus, assim como dos pais também, ó Deus, em nome de Jesus, dos familiares dessas crianças, ó Pai. Age poderosamente, ó Deus. Uma semente tem sido lançada ali no Jardim Icaraí, ó Deus. Que essa semente floresça, que essa semente frutifique, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós também clamamos ao Senhor para que reine o amor do Senhor na vida de cada pessoa envolvida no DCF, cada obreiro, cada pessoa que tem servido ali como voluntário, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa ministrar também na vida de cada um destes, cuidando, abençoando, suprindo necessidades, ó Deus. Continuamos clamando pelo Sérgio, amigo do Tiago, Pai, que está internado, diagnosticado com câncer no pulmão, agora com trombose nos membros inferiores, embolia pulmonar. Deus, cuida do Sérgio, Pai. Em nome de Jesus, seja com ele, ó Pai. Se for da tua vontade, que o Senhor ministre cura, que o Senhor faça um milagre na vida do Sérgio, ó Deus. Em nome de Jesus, cuida dele, cuida dos familiares, ó Pai, cuida dos amigos, cuida das pessoas que estão por perto. Fortalece nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, dá aos médicos estratégias, sabedoria para lidar com a situação do Sérgio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos ao Senhor pela vida do seu Raimundo, sogro da Priscila Ferreira, que iniciará quimioterapia essa semana, que o Senhor cuide dele, que o Senhor fortaleça ele durante esse tratamento, que esse tratamento seja eficaz, ó Deus, e que através desse tratamento o Senhor possa ministrar cura em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece ele, sustenta ele durante esse processo, Pai. E também clamamos ao Senhor pela vida da mãe da Vanessa, te pedindo pela saúde mental dela, que o Senhor cuide da mente dela, ó Deus, que o Senhor ministre na mente dela, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, se for o caso dela se submeter a algum tratamento, que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus, e que os tratamentos sejam eficazes, ó Pai.
Também clamamos ao Senhor pela vida da Aniele, que em nome de Jesus ela retorne para os teus braços, Senhor. Que ela se volte para o Senhor, assim como aquele filho perdido voltou para a casa do Pai. E que ela tenha certeza que ela encontrará o Pai de braços abertos para abraçá-la, para dar suporte a ela, para ministrar amor na vida dela, ó Deus, em nome de Jesus. Que ela volte para os teus braços, Senhor. Te peço pela nossa igreja, Deus. Nós teremos no próximo sábado o encontro da liderança, que seja um tempo proveitoso, produtivo. Em nome de Jesus, que o Senhor use a vida de cada uma das pessoas que estiverem aqui, ó Deus, que o Senhor encontre pessoas aqui também abertas a aprender daquilo que o Senhor deseja, Pai. Que nós possamos nos preparar cada vez mais como líderes da Tua igreja, Pai, e que nós possamos servir ao Senhor sempre com alegria, Pai. Porque é um privilégio te servir, meu Deus. Te peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai. Que o Senhor derrame cada vez mais da Tua graça, da Tua bondade, das Tuas misericórdias no nosso meio, ó Deus, da Tua unidade no nosso meio, Deus. E que o Teu nome seja sempre, sempre glorificado através da Tua igreja. É isso que rogamos a Ti, ó Pai, nesse momento, através de Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.